Bom, vamos agora à nossa breve videoaula sobre introdução aos sistemas de controle. E o que é controle? Controle é um sistema em que seus componentes são organizados de maneira a se chegar numa saída desejada a partir de uma entrada. É um conceito que é melhor compreendido através de exemplos. Um exemplo é uma bicicleta. A saída desejada é a velocidade da bicicleta. E eu consigo controlar essa velocidade através da entrada, que seria o movimento do pedal ou ainda o freio da bicicleta. Um outro exemplo de um sistema de controle é o ar-condicionado de um carro. Nesse caso, um sistema de controle automático, em que a saída desejada é a temperatura do carro. E o sistema percebe essa temperatura através de sensores e então refrigera o carro até chegar naquela temperatura desejada, ou seja, ele utiliza uma própria informação da temperatura para chegar na temperatura desejada. É muito importante, é uma característica muito importante para o cálculo do controle, é a análise da resposta no domínio do tempo. Nós podemos classificar em três tipos de sistemas: o sistema subamortecido, em que existem algumas oscilações até você conseguir chegar na resposta desejada. Temos um sistema superamortecido, que é uma resposta que não varia tanto quanto um sistema subamortecido, mas ainda assim não chega no valor desejado numa velocidade muito rápida. E temos os sistemas criticamente amortecidos, que chegam de maneira rápida à resposta desejada. Os sistemas eles são classificados como sistema de malha aberta ou sistema de malha fechada. Um sistema de malha aberta é um sistema em que a informação da saída não é reutilizada dentro do sistema como um parâmetro para mais cálculos e para mais ajustes. Um exemplo é o aparelho de micro-ondas. O aparelho de micro-ondas ele funciona com base no tempo que você manda ele ficar ligado, mas ele não utiliza a informação, por exemplo, se a comida está quente ou não, ou se alguma coisa foi descongelada ali dentro. Ele funciona apenas aquele período de tempo que lhe foi ordenado operar. Já um sistema de malha fechada, a informação da saída é utilizada e ela é reinjetada no sistema para cálculos e ajustes. O exemplo do ar-condicionado do carro é um sistema de malha fechada, pois ele utiliza a informação da temperatura do carro para saber se ele deve continuar operando e refrigerando mais ou menos, ventilando mais ou menos, para chegar naquela temperatura desejada. Ou seja, ele fica reutilizando aquela informação da temperatura a todo momento até se chegar no valor desejado e permanecer naquele valor desejado. A modelagem matemática dos sistemas de controle. Os sistemas físicos, de um modo geral, podem ser descritos em equações diferenciais. Mas uma coisa que acontece nas equações diferenciais é que certas vezes é um pouco difícil trabalhar com elas, ou com muitas delas. Quanto mais informações um sistema tem, mais difícil torna-se trabalhar com equações diferenciais. E o que nós utilizamos? Nós utilizamos a transformada de Laplace. E nós saímos do domínio do tempo e ímos para o domínio dos complexos. E dessa forma, nas equações diferenciais, onde haviam derivadas e integrais, passam a surgir então multiplicações e divisões. E dessa forma torna-se muito mais fácil calcular.
Essa é a regra da transformada de Laplace. Transformada de Laplace de uma função é a integral de 0 a infinito da função vezes uma exponencial do tempo. Essa daqui é uma tabela com algumas transformadas de Laplace. O que acontece? Existem algumas funções que elas aparecem com uma certa frequência em comportamentos físicos ou no equacionamento de sistemas. E dessa forma nós, por haver um uso corriqueiro dessas transformadas de Laplace, nós utilizamos essa tabela. E a vantagem da tabela é que a transformada de Laplace desta coluna da esquerda será essa coluna da direita. Ou seja, aqui nós temos a função no domínio do tempo e aqui nós temos a função no domínio dos complexos. Mas também podemos utilizar a tabela para achar a transformada inversa. Ou seja, se eu quero sair do domínio dos complexos e ir para o domínio do tempo, eu posso utilizar esta tabela. Ou seja, ela é muito útil para os cálculos. Aqui nós temos o exemplo de uma função no domínio dos complexos. E ela vem nessa forma aqui. E nós podemos simplificar essa igualdade fazendo uma expansão em frações parciais para isolar em termos menores e que nós em termos menores que nós possamos encaixar em algum desses padrões conhecidos de transformadas de Laplace para podermos realizar a transformada inversa de uma maneira muito mais fácil. Então, o primeiro passo aqui é fatorar o denominador para encontrar qual é a multiplicação que resultaria neste denominador e dessa maneira separar em duas frações. Como nós não sabemos o numerador de cada uma dessas frações, nós colocaremos incógnitas, neste caso A e B. Resolvendo esse sistema para encontrar A e B, nós encontramos, neste caso específico, que A é menos 2 e B é 3. E aí nós podemos separar, ou seja, esta igualdade daqui de cima, do canto superior esquerdo, torna-se essa igualdade daqui, do canto superior direito. Se você quiser, você pode tirar o mínimo múltiplo comum aqui e você vai ver que essa igualdade é essa igualdade aqui. E agora nós podemos utilizar a tabela da transformada de Laplace para chegar no domínio do tempo e ver como é esta função no domínio do tempo. Essa função é exatamente essa aqui. Acontece que aqui nós estamos no domínio dos complexos e aqui nós estamos no domínio do tempo. O que nós temos agora é um diagrama de blocos. Como se pode observar, nós temos 3 blocos e os 3 estão no domínio dos complexos. Um diagrama de blocos é uma maneira simples de ilustrar um sistema de controle. Você veja aqui que nós temos a entrada x de s e a saída y de s. E a relação entre a saída e a entrada é descrita por este diagrama de blocos aqui. Aqui, nesta linha de cima, nós temos uma multiplicação. Quando um bloco está conectado direto no outro, existe uma multiplicação. Multiplicando-se então esses termos, nós podemos simplificar esses 2 blocos em um único bloco. Observe que na saída eu
puxo uma linha para cá e multiplico por esse bloco. Ou seja, esse é um sistema de malha fechada, onde eu utilizo a informação da saída para realizar mais cálculos no sistema. Quando há esta relação aqui de uma realimentação com apenas dois blocos, existe uma relação já conhecida e simples de se encontrar o resultado, é que a relação entre a saída e a entrada será igual a este bloco aqui, dividido por 1 mais a multiplicação destes dois blocos. E ficar atento que no denominador esse sinal de mais acontece porque aqui nós temos um menos. Se aqui fosse um mais, no denominador seria um menos. Ou seja, nós sempre trocamos o sinal no denominador. O resultado final desse cálculo que eu descrevi para vocês, ou seja, isto aqui dividido por 1 mais a multiplicação desses dois blocos é igual a isso aqui. Nós chamamos isso de função de transferência. A função de transferência é a relação entre a saída e a entrada. Ou seja, ao dividir a saída no domínio dos complexos pela entrada no domínio dos complexos, eu terei esta divisão aqui, que nós chamamos de função de transferência. E agora eu trouxe um exemplo de um filtro passa alta. Vamos equacionar esse filtro. Nós temos que as correntes que entram nesse nó, a soma de todas elas é nula. Ou seja, essa corrente que circula nesse resistor aqui, V, a tensão de entrada sobre R, menos a tensão neste ponto aqui, ou seja, a tensão VL sobre R, tem que ser igual à corrente que passa no indutor. E a equação da corrente no indutor é 1 sobre L integral de VL dt. Nós agora temos aqui essa equação diferencial. E para trabalhar com ela de uma maneira mais simples, nós vamos passar para o domínio dos complexos. Passando para o domínio dos complexos, então, com as transformadas de Laplace, nós teremos a seguinte igualdade. V de S sobre R menos VL de S sobre R é igual a 1 sobre LS VL de S. E agora eu vou deixar a tensão V em um lado e a tensão VL para o outro, para eu conseguir estabelecer essa relação entre V e VL. Eu chego nessa seguinte igualdade. E agora eu posso simplificar e obter a função de transferência, ou seja, a tensão de saída dividido pela tensão de entrada é igual a esta relação aqui, que é a função de transferência deste sistema. E representando em diagrama de blocos, ficaria assim. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco, ou pelo menos entendido o que é preciso, o básico da introdução para os sistemas de controle.